A gente já vai começar. Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo ao nosso canal, o Grupo Solidariedade. Tema de hoje é as três revelações, né? Essa é a nossa aula de hoje. Então, as três revelações, né? O que o Evangelho do segundo Espiritismo, ele nos traz essa informação e também sobre a Bíblia Sagrada. Então, o Kardec, na pergunta 625, ele perguntou, né, aos espíritos, deixa eu só permitir mais uma pessoa entrar aqui. Boa noite, Lúcia. Então, o Kardec perguntou nessa pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? Aí os espíritos responderam, Jesus, que ele representa o tipo de perfeição moral que nós devemos seguir. Deixa eu só permitir mais uma pessoa aqui. Seja bem-vindo, Jaqueline. Então, o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer as informações sobre a moral, né, escrita na Bíblia Sagrada e, na verdade, também a moral de Cristo, né? Ele vem especificar para nós, né, e transcrever todas as informações sobre o movimento e os ensinamentos de Cristo. Tá? Deixa eu só puxando aqui. O que realmente importa no Evangelho, né? Quando nós pegamos o Evangelho, a gente abre, muitas vezes a gente, quando está lendo ele, né, a gente busca a maior parte das informações, a gente vai buscar o que é o milagre, né? História e profecias. E a gente vê muito relato, né, de milagre de Jesus, os milagres que aconteceram. A história, essas histórias que são a vida de Jesus, os seus milagres, os seus ensinamentos, através das parábolas, e também a história nos traz a sua ressurreição, né, a sua última ceia, a traição de Judas e a morte, né, final, morte na cruz. E as profecias? No Evangelho, ou podemos dizer assim, na Bíblia Sagrada, né? Ele traz aí, trouxe aí as profecias dos antigos profetas antes de Cristo, traz as informações sobre o nascimento do Messias, né? A vida dele, a, sendo uma pessoa humilde, uma vida de sofrimento, e também, dentro do Evangelho, vai passar as informações sobre as profecias de Jesus. Ele fala sobre as guerras, sobre os falsos profetas, né? A comunicação e a vontade de Deus de comunicarmos conosco através, né, dos espíritos e também a orientação na moral. Mas será que isso é mais importante? Porque nós quando a gente pega a Bíblia, a gente se dedica mais só a essa parte aí, né? O milagre, a história e a profecia. O livro, o Evangelho, que é a abreviação ECE, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos convidam a olhar mais profundo e perceber que existe algo maior e mais simples, ao mesmo tempo mais transformador.
que é a moral do Cristo como o caminho da vida. Para a gente entender melhor, eu fiz uma divisão do Evangelho. Né? Então, o Evangelho é dividido em 5 partes. A primeira parte, a vida comum de Jesus. Depois, os milagres, os dogmas da igreja e o ensino moral. Veja que esses 4 primeiros aí, ó, a vida comum, os milagres, as profecias e os dogmas da igreja, eles sempre geraram bastante debate entre a gente. Porque tem os debates sobre a vida de Cristo, como que foi, como, o que aconteceu, a sua condenação, os milagres, como aconteceram os milagres, as profecias que foram faladas pelos antigos profetas, como já o Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, o Daniel, esses que vieram antes de Cristo, e a gente não se apega o principal, que é o item 5, o ensino da moral. Que esse item, ele permanece inquestionável, enquanto os outros 4, eles são questionáveis. Então, sempre se questiona, como é que foi a vida de Jesus? Realmente o que aconteceu? Porque nós não temos, assim, uma literatura desde o seu nascimento até os seus 33 anos. É um período que fica ausente. Então, existe esse questionamento. Né? E sobre os milagres também. E os dogmas da igreja, o que ela colocou para manter o seu fiel junto à igreja. Né? E é isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas antes de eu falar aí sobre essa parte do ensino, eu vou voltar nesse outro aqui. Vamos falar um pouquinho dos dogmas, né? Quais seriam os dogmas da igreja, por exemplo? Um deles, alguém saberia dizer? Vamos falar. Um deles é, a igreja fala que Cristo, né, Jesus, né, podemos dizer assim também, ele é o verdadeiro Deus. Então, ele é Cristo ou é Deus? Por isso tem questionamento, né? E temos também a parte da virgindade de Maria, como que foi que aconteceu, né? Na igreja se fala que Maria era virgem, concebeu Jesus, tem também, esse é um dos dogmas, questionamento. Existe o caso do dogma do pecado original, né? Existe o pecado original, existe o dogma do céu, do inferno e do purgatório e do juízo final. São todos dogmas que foram criados pela igreja e não criados por Jesus. Tá? Que isso faz com que as pessoas tenham temor, né, de Deus. Então, Deus, para algumas religiões, ele castiga, ele é temoroso, né? Ele põe medo, é colocado medo nas pessoas sobre isso. Então, se você não se comportar, mas só que eles não falam a maneira da moral, e se fala é muito pouco, e as pessoas têm que conduzir a vida de uma maneira que, quando chegar no dia do juízo final, eles vão levantar do seu túmulo, aí vai dizer se vai para o céu ou se eles vão para o inferno, né? Então, no caso do ensino, o item 5, o ensino moral, o que
precisamos saber dessas informações aí. O ensino moral foi passado para nós, principalmente pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trabalhou muito nesse item. Ele traz essa informação que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? Praticar o bem sem interesse, né? Ter compaixão, ter o perdão, praticar o perdão, a humildade, praticar a justiça, tá? Praticar também a misericórdia, ter pureza de coração, não ter só a intenção de praticar o bem, mas também amar os seus inimigos. Esse é um dos pontos mais difíceis da humanidade, né? Amar os seus inimigos. E também nessa parte moral do item 5 aí, que é o ensino moral, o desapego ao material, né? A fé, a confiança, tem que ter a fé, a confiança em Deus, a reforma íntima. O que seria essa reforma íntima? No meio espírita, nós não falamos de reforma íntima, nós falamos de transformação íntima. E quando a gente fala reforma, a gente está, vamos dizendo, se eu vou reformar uma sala, eu vou quebrar algo, alguma coisa ali, e vou jogar fora. E a transformação íntima, não. Nós não jogamos fora tudo aquilo que nós aprendemos, né? Nós vamos aperfeiçoar. Na verdade, seria transformação íntima, é aperfeiçoamento moral e desenvolver, principalmente, a virtude. Então, essa parte da moral, que ela é a parte que é menos divulgada e é menos praticada pelos fiéis. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trabalhar muito nesse item 5, que é a parte moral. A moral do Cristo é um ponto da união da humanidade. Ela não pertence a nenhuma religião, ela não depende de crença, ela não divide e ela une, né? Então, quer dizer, aqui a gente tira a conclusão de quê? Que Jesus não tem igreja. Ele não tinha igreja. Os seus ensinamentos eram para todos. Casa do meu pai, que ele falava, é o seu coração, é a sua ligação com Deus, o seu templo interno, né? Como nós já falamos, as leis de Deus estão onde? Na nossa consciência, né? Então, qualquer religião, ela pode trabalhar nesse terreno na parte da moral. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser pessoas sem religião, e ele vai poder se encontrar. Essa é a parte onde muita gente hoje está procurando. Porque às vezes você não encontra na religião essa parte moral, essa parte de amar um ao outro. Essa busca está sendo permanente. E ela existe no Evangelho. Ela está lá contida, lá dentro da Bíblia Sagrada. Só que, quando a gente lê, não consegue, às vezes, interpretar melhor o conteúdo que está lá nos ensinamentos, né?
Porque a humanidade ela acabou se prendendo muito mais, né, como já falamos, nos dogmas, nos mistérios e também ao sobrenatural, né? O que seria... Opa, só um minutinho, ele saiu fora da... Aí, botou a imagem para vocês? Não? E agora? Botou? Então, o seria o sobrenatural, né? O sobre... Só um minutinho, que tá dando... Ó, a minha internet, ela está com um pouco... Só um minutinho. Minha internet, ela está com pequena dificuldade aqui, só um minutinho. Voltou? Voltou, né? Deixa eu só... Ah, tá, beleza. Então, voltando aqui, né? A humanidade ele se prendeu muito aos dogmas, aos mistérios e também ao sobrenatural. E nem o sobrenatural, um exemplo, podemos dizer, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Quem não conhece essa passagem na Bíblia, por exemplo, né? E menos é divulgado a transformação interior, é que é onde eu acabei de falar, né? Que é a transformação interna que nós precisamos trabalhar. Por quê? Ele é um pouco esquecido. Porque para viver a moral, nós precisamos mudar as nossas atitudes, controlar os nossos impulsos, principalmente as nossas vontades. Uma das perguntas dos espíritos fala, o espírito, né, o ser humano, vamos dizer assim, mais evoluído, ele sabe controlar os seus impulsos e sua vontade. A gente pode fazer um teste conosco mesmo. Eu consigo controlar todas as minhas vontades? Não consegue, né? É difícil controlar. Então, nós precisamos trabalhar nessa parte. Também precisamos aprender a perdoar, que também é difícil, a ceder. E outro ponto difícil mais ainda é amar até quem nos fere. Alguém nos feriu, a gente compreender, procurar compreender por que aquilo aconteceu. Será que aquela pessoa tem todo o conhecimento? Aquela pessoa tem o conhecimento da lei de Deus, tem o conhecimento da moral, ele tem o conhecimento dos mandamentos que nós vamos ver mais para frente. Então, exige realmente dedicação para a gente colocar em prática a parte moral. Por isso que ela é esquecida, né? Deixada do lado dentro das religiões. Mas o Espiritismo vem resgatar isso aí, vem nos ensinar, vem fortalecer essa parte que Cristo nos ensinou. Muitos dizem, né, por exemplo, que eu já li o Evangelho. Muita gente se pergunta, você já leu o Evangelho? Leu? Tanto faz ler o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Evangelho na Bíblia católica, coisa desse tipo. Mas será que compreenderam? Você começa a perguntar e você percebe que não houve essa compreensão. Porque lá existe também uma linguagem muito simbólica na época, né? E hoje tem que pesquisar para poder conseguir compreender. Jesus falava em parábolas para explicar, né, alguma coisa naquele tempo. E também tem os sentidos ocultos lá. Você não compreende. Então, muitos lê sem entender, né? E outros entendem
mas não praticam, não aplicam, né? E assim, a moral que contém no Evangelho vai se passando de perceber. Por isso que isso nos chama a atenção. Já 2000 anos, né? Mais de 2000 anos que Cristo esteve conosco, e ainda continuamos fazendo tantos erros, ainda fazendo tudo ao contrário, né, do que ele nos ensinou, do que ele nos passou, do que as Escrituras nos oferecem, e por justamente por não compreender. E tem interesse de alguns que a gente mesmo não a compreende, para que a gente possa ficar preso naquele culto, preso naquela religião. E assim se forma o medo, né? O medo de ir para o inferno, o medo de ir para o purgatório, ou a alegria, né, de ir para o céu. Certo? E qual foi o papel do Espiritismo, então? Ele veio funcionar como uma chave de compreensão. Então, tudo aquilo que traz dúvida nas Escrituras, o Espiritismo tem um cuidado através das informações do Livro dos Espíritos, né? Toda a obra de Kardec. A gente fala obra de Kardec, mas quem passou essas obras foram os Espíritos, e o Kardec codificou. Então, ele ajuda a explicar as passagens difíceis, dá sentido às parábolas, né? Traz clareza ao ensinamento moral, que a gente precisa saber, o que nós precisamos praticar, por que nós precisamos praticar. Os Espíritos reforçam esses ensinamentos, né? Através das comunicação. Então, eles nos dizem que as leis morais é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. Por isso que existe a reencarnação, para a gente colocar em prática, principalmente essas leis. Essa lei, principalmente a lei moral, que tanto a gente busca, e vamos só fazendo essa transformação aos poucos. Por isso precisamos reencarnar diversas vezes para aprendermos e transformar em prática, colocá-las em prática, e aos poucos nós nos desenvolvendo, não? Aí o Evangelho, com esse sentido, acabou como um código universal. O Evangelho, então, ele deixa de ser um livro religioso, que é só como se fosse um livro de história, né? Você ouvir as passagens, e passa a ser um manual de vida. E se a gente olhar cuidadosamente, realmente, um evangelho, ele não deixa de ser um livro de vida, porque lá tem tudo, tem todas as informações que a gente precisa. Como a gente deve se comportar, como se deve se alimentar, como o respeito entre um e outro, né? Tem todas as informações. Então, um código que vai orientar, né? Como ele vira como um código, ele vai às nossas relações, vai orientar as nossas decisões e também os nossos comportamentos, como a gente deve se comportar. Então, para a gente concluir essa parte do Evangelho, vamos dizer assim, para que serve o Evangelho? Né? Então, o Evangelho ele vai servir como um livro que nos orienta a nossa vida, não só na parte
lógica, mas também na parte moral e num todo, tá certo? Então, para iniciar, fica assim, uma verdade simples e poderosa. O que salva não é o que acreditamos, né? Mas o que fazemos com aquilo que sabemos. Então, a gente pode interpretar o evangelho, mas se não colocarmos em prática, também não vai ter sentido. Então, só vai ter sentido quando a gente vai colocar em prática todos aqueles ensinamentos. Porque a moral do Cristo, ele não pede rótulo e não exige título, mas sim a transformação, que é a transformação moral que a gente tanto busca e está lá dentro do Evangelho. Né? Então, dentro dessa transformação, por exemplo, eu preciso trabalhar o egoísmo, sair do egoísmo para o amor, por exemplo, né? Deixar de pensar só em si. Eu preciso, por exemplo, amar mais o próximo, né? A diferença que eu tiver vivendo na diferença, eu tenho que ir para a caridade, ajudar quem sofre, praticar o bem, sem esperar a recompensa. No ódio, eu tenho que ir para o perdão, né? Perdoar sempre, abandonar os ressentimentos. Tudo isso está contido aonde? Dentro do Evangelho. Nós percebemos isso? Se percebemos, às vezes não colocamos em prática, né? Ó, como se diz, o que salva não é o que acreditamos, mas sim o que fazemos com aquilo que sabemos. Aparência, às vezes, né? Eu tenho uma aparência, mas, na verdade, eu não sou sincero. Eu tenho uma aparência de bom, de bonzinho, mas não sou bonzinho. Pratico coisas terríveis. Julgamento, né? Julgar as pessoas, a julgar o próximo. Só que antes eu preciso, né, primeiro, ver os meus erros. Por isso que Jesus nos alertou, né? Quem atire a primeira pedra. Então, nós precisamos ter essa consciência. O apego material, eu começar a ter mais, trabalhar nos valores espirituais. Porque quando eu me dedico na parte material, meu coração está ligado à matéria. Quando eu me dedico à parte espiritual, estou ligado a Deus. Então, nós precisamos fazer essa escolha. A fé passiva. Eu tenho fé em Deus, tá? Mas eu não coloco em prática, né? Não é uma fé viva, né? Não é só acreditar, mas colocar, sentir nas minhas orações. Eu estou falando realmente com fé, com aquela firmeza, ou então só faço aquela oração rapidinho, já pum, mal termina a oração, caiu na cama, só como se fosse uma obrigação. Então, isso que nós precisamos trabalhar. E, por último, assim, né, não podemos deixar de falar nessa transformação, é a famosa transformação íntima, né, que é a reforma íntima. Melhorar todos os dias. E tudo aquilo que eu melhorei, de pouco, eu não retroceder. Eu me policiar. Por isso que Jesus fala, orai, vigiai teus pensamentos. Então, como é que eu estou pensando? Como é que eu estou agindo?
eu estou retrocedendo, eu tenho que ter esse cuidado. Mas se isso acontecer, opa, eu percebi, posso mudar, certo? E essa transformação que a gente precisa compreender dentro dos ensinamentos do Evangelho, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja dentro da Bíblia, né, Sagrada, né, o Evangelho Sagrado que foi escrito, né, pelos apóstolos de Cristo, através não só dos ensinamentos dele, mas também dos seus anteriores, né, os seus profetas que vinham já trazendo essas informações. Deus sempre esteve presente na vida do homem, desde o surgimento. Ele sempre colocou junto de nós alguém para nos auxiliar. Nós nunca ficamos sozinhos. Para ter a certeza de que nós estamos sendo auxiliados no nosso dia a dia. Então, veio toda essa passagem que a gente vai falar agora. Veio Moisés, depois veio Jesus, e veio depois a terceira, né, revelação, que se fala que é o Espiritismo, e agora a gente vai começar a falar nessa segunda parte. Então, para resumir, nós falamos a primeira parte, falamos do Evangelho, para que serve o Evangelho, e, e o que nós conseguimos tirar do Evangelho, e qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Jesus, quando esteve entre nós, ele falou uma frase que foi muito importante. Ele falou assim, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-lo, mas para dar-lhe o cumprimento. Essa frase parece ser simples, mas guarda um ensinamento imenso. Nos convida a entender o passado. O que seria o passado? Todos os ensinamentos antes de Cristo, o presente, com a vinda de Cristo, né? E o futuro, que é a lei de Deus, principalmente as leis morais, que não foi conseguida desde aquela época e agora ela foi, como é, vamos dizer assim, passada, meio detalhes através dos espíritos para a gente colocar em prática. Então, devemos viver, né, hoje essas leis, as leis de Deus. Os primeiros leis de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo. Né? A gente vai ver no próximo aqui. Veja aí, ó, os primeiros mandamentos. Então, para a gente falar melhor assim de Jesus, vamos falar um pouquinho antes de Moisés, né? E dividimos duas etapas de Moisés aqui, ó. Ele nos apresentou os 10 mandamentos, né? A lei de Deus. Coloquei alguns aqui, como assim, por exemplo, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, né? Então, essas leis passadas por Deus, né? Ela é universal, serve para o mundo inteiro, ela é imutável, quer dizer, ela não se muda e vale para todos os tempos. Então, desde a humanidade, desde o começo da humanidade, tudo o que foi passado para nós, até hoje, a gente não houve nenhuma alteração. Ela é, vamos dizer assim, imutável e a gente colocamos elas em prática, né? Serve até para os tempos de hoje. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Não, Fran, tá perfeito, perfeito, tá ótimo. Estamos Então, aprendendo. é, então vamos falar aqui daqui, né? As leis temporárias. O que são leis temporárias? São criadas, organizar, né,
para um povo difícil. No caso, Moisés, que a gente está falando, por exemplo, Moisés tirou o povo lá do deserto, né? Do Egito, o levou para o deserto. Você imagina aquela quantidade de pessoas, e se não tiver uma lei do homem ali rígido, como é que as pessoas vão se comportar? A gente tem exemplo pelas nossas próprias leis aqui, né? Então, tem que ter a lei, porque senão o povo faz o que quer. Então, por exemplo, a lei do trânsito, né? A lei civil, é isso? Que a gente tem que obedecer, que serve para corrigir os abusos, manter as disciplinas, né? E elas, muitas delas, eram adequadas à época, e se baseava muitas vezes no medo e também elas vão mudando com o tempo. Então, por exemplo, né? Na época de Moisés, ele colocou a lei que não poderia fazer mais sacrifícios de animais, por exemplo, né? Porque se praticava, né? Sacrifício de animais. Alimentos, então não poderia comer, por exemplo, carne de porco. Hoje isso é comum, já mudou, né? Então por isso que era uma lei temporária. Então fruto de mar, você também não poderia comer. Regras como preparar o alimento. Tem algum país até hoje usa esses critérios, né? Então tem que ter um ritual para preparar esses alimentos. Lei da pureza, tinha um ritual. Então, por exemplo, existia doenças que não tinha cura naquela época. Por exemplo, a lepra. E então, se você tinha contato com uma pessoa dessa, você estava também condenado, porque eles achavam que essa doença era castigo de Deus. E se você tivesse contato com essa pessoa, você como poderia pegar, então você também ia ser condenado. Então, se tivesse, a pessoa tinha que ficar isolada, tinha que ter um ritual para se purificar, né? A lei civil da época, dente por dente, olho por olho, né, que é conhecida como a lei de Talião, né, se diz. Então, tudo que você fazia, você ia pagar da mesma maneira. Se você matasse alguém, você também iria morrer. Tinha também as leis sobre as festas, né? Como, por exemplo, nós vamos agora a Semana da Páscoa, né? Mudar, porque muitas vezes a gente ainda continua, só que mudou totalmente, né? Para um lugar ou outro. Hoje é uma simbologia, chocolate, é isso. Em outras religiões, eles ainda continuam com os ritual. Também a lei de guardar o sábado, que era proibido se trabalhar de sábado. Hoje é o contrário, né? Muitas pessoas trabalham no sábado e folga no domingo. Então, são todas essas leis temporárias que foi se modificando. Então, são outras leis também que vão surgindo, como surgiram as leis, né? Proteção da mulher, hoje, né? As leis da igualdade entre o homem e a mulher, e vem surgindo o outro. Então, elas vão se adaptando conforme o tempo. A lei de Deus, ela não sofre essas transformações, desde o início até os tempos atuais. Alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui, qual que é a missão de Jesus? Ele, quando esteve aqui, ele perguntaram para ele, né? O senhor vai modificar tudo que tem aqui? Porque eles achavam que Jesus era um guerreiro. Ele falou, não, eu não vim destruir a lei. Eu vim confirmar o que é o eterno, corrigir o que foi distorcido e aprofundar o entendimento. Então, muitas leis passadas
através dos tempos, ela foi distorcida e foi adaptada conforme cada religião, cada governante, cada tempo, aos seus costumes, aos seus interesses. Então, Jesus falou, eu não vim modificar. A lei de Deus, a gente não se modifica. Só a lei do homem. A gente vem aprofundar o entendimento, corrigir, explicar melhor. Esse foi o papel do Cristo. E o Espiritismo veio aprofundar-se mais ainda. Então, resumiu toda a lei, né? Jesus acabou resumindo todas as leis dos mandamentos em duas. Vamos dizer, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, se amar, não matar, não pecar, não furtar, honrar pai e mãe, tá. Se eu amar a Deus e amar o próximo, eu não vou praticar nenhuma dessas outras leis. E eu estou amando o próximo, eu estou amando quem? Eu estou amando a Deus. Porque nós somos filhos deles. E ele fala assim, amar o próximo. Então, esse amor tem que reinar dentro de nós, né? Então, podemos até refletir assim, que se amar de verdade, exige o quê? Paciência, ele exige perdão e também vai exigir o quê? Renúncia, né? A gente renuncia a muitas coisas, principalmente com o próximo, principalmente aqueles que nos ferem. E a paciência hoje, nesses tempos, é o que está faltando, né? Principalmente hoje que nós temos tudo muito rápido, informações muito rápidas. Antigamente, você tem informação, demorava. Às vezes, você recebeu uma carta, era uma semana, dependendo de onde vinha, era um mês, se vinha de outro país, demorava. Então, você tinha paciência de esperar, procurar. Hoje, tá realmente difícil, né? Hoje é tempo real, né, Fran? Hoje é Hoje é tempo real. tempo real. Todo mundo quer no tempo real, todo As mundo quer. guerras, os ataques, né, tá passando no tempo real. Olha, eu tive uma experiência ontem, né? Eu tive que levar uma pessoa num pronto-socorro que ela caiu. Aliás, foi minha irmã, tá? E cheguei ali no hospital, nossa, super lotado. Lotado, lotado. Olha, eu posso dizer que tinha mais de 1.000 pessoas naquele pronto-socorro. Nossa, E o médico que estava atendendo, ele já estava de plantão 24 horas. Ele tinha entrado no dia anterior, 5 horas da manhã, e ele ia passar a noite, ia sair no outro dia, plantão 24 horas. Ele ia sair no outro dia, 7 horas da manhã. E era 1 hora da manhã, ele atendendo o pessoal sem paciência, principalmente, não doente, hein? Principalmente o acompanhante. Não tem a paciência. Ele atendendo outro paciente, as pessoas entravam e iam lá discutir com ele. Doutor, não me chamaram, ninguém, a senha não chama, não sei o quê. Ele fala, calma, vamos lá, tem que ter a sequência, eu não posso interferir. E a gente percebia, e pessoas vi pessoas desistir, sair de lá sem atendimento, porque não teve a paciência de esperar.
E é complicado. Então, a gente vê quanto a gente precisa trabalhar, né? Quanto que a gente precisa se unir para modificar tudo isso. Até com a gente mesmo, né, Fran? Até com a gente. Até com a gente mesmo. Então, é questão de humanidade, né? Entendeu? Então, voltando aqui, o verdadeiro cumprimento da lei, né? Quando Jesus disse que nada passará até o último J, o que seria esse último J? Esse último J é um símbolo, por isso que às vezes a gente lê lá no, na Bíblia, né, ou no Evangelho, a gente fala, o que é o último J? Até o último J. A gente tem que pesquisar para saber o que é. O último J é a letra, menor letra do alfabeto hebraico. Então, ele fala assim, que tudo que tiver escrito da lei de Deus, mesmo que seja a coisa mais simples que for, pequena que ela seja, ela será que acontecer. Ela será que ser realizada. Então, tudo que estiver escrito, um dia ela será realizada, conforme o desenvolvimento da humanidade. Então, para que isso possa acontecer, por exemplo, né, tudo isso tem que sair do papel, tem que ir para o coração do homem, para ele colocar em prática. E se não fizer isso, vamos ficar ainda nesse trabalho todo, ainda existindo todo esse sofrimento, essas guerras, essas angústias que a humanidade ainda está passando, que ainda precisa passar. Já era tempo, 2000, tá? Mais de 2000 anos, ainda nós não aprendemos, ainda não colocamos em prática. E pelo que a gente vê, essas mudanças são micromudanças. Mas o importante é que cada um de nós, tendo essa consciência, seja um trabalhinho de formiguinha. A gente vai fazendo isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da roda do amigo, dentro da igreja que eu frequentar, ou do centro espírita que eu frequentar, aonde eu frequentar. Eu não preciso ficar falando de religião. Nós não vimos que a moral, ela não é uma religião. E Jesus não tem uma religião. É colocar em prática tudo isso. Jesus nos disse bem claramente, né? Por que a humanidade ainda não estava preparada? Ele já sentiu isso na época dos ensinamentos dele. Por isso que ele falava em parábolas, ensinamento. Naquele exemplo, a parábola do semeador. Saiu um semeador para semear. Então, quer dizer, o cara saiu semeando ele deixava cair a semente pelo caminho que ele ia indo. Algumas caíam em terreno fértil e outras não. Umas caíram sobre areia, outras caíram sementes sobre pedra, e outras caíram no terreno fértil. Aquelas que caíram na pedra brotaram, mas o calor foi tão grande e elas morreram. Então, são aqueles ensinamentos, aquelas pessoas que compreenderam, mas deixaram para lá. Ouviu os ensinamentos, mas não colocaram em prática, nem procuraram saber nem nada. Aquelas que caiu na areia, brotou, viveu um certo período, mas não tinha nutriente, acabou morrendo. São aquelas pessoas que compreenderam, ouviram, entenderam
mas não colocaram em prática. E aquela semente que caiu no terreno fértil? São aquelas pessoas que ouviram, entenderam e colocaram em prática. E quantos desses fizeram isso desse tempo, de lá até aqui? Né? Então, é aí que nós precisamos nos dedicar. Né? Como Jesus falava em parábola muitas coisas, porque o homem não compreendia, ele sabia que o homem precisava se desenvolver na ciência para poder explicar muitas coisas. Então, o homem tinha que se evoluir com o tempo, a ciência iria ajudá-lo, né? A ciência iria ampliar sua visão, a ciência ia quebrar preconceito e preparar o homem para compreender o espiritual. Então, por exemplo, quando Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo, naquela época, todo mundo falou, ninguém entendeu. Como assim? O meu reino não é desse mundo. O que ele está falando? Então, como a gente já falou na aula anterior, então, né, no espaço tem diversos mundos, e conforme nós vamos evoluindo, vamos reencarnando em outros planetas, né, em outros lugares, conforme o nosso desenvolvimento. Então, a ciência explicou que, na época de Jesus, não, bem antes até, se falava, algumas religiões, falava que a Terra era o centro de tudo. Aí a ciência comprovou que não, que a Terra era o centro de tudo, que tudo girava em torno da Terra. Mas é o contrário, né? A Terra, o centro do nosso sistema é o Sol, e tem os planetas, e nós fazemos parte, e nós giramos em volta, né, do Sol. Então, a ciência já quebrou alguns dogmas aí, né, auxiliando o desenvolvimento. Também, ela esclareceu sobre a criação, né, como ocorreu a criação da Terra. Não como escrito no Evangelho, né, na literatura, que foi feita em 7 dias, isso, aconteça isso, realize isso, tal, tal, tal. A ciência comprovou que aquelas doenças que nós comentamos, que as pessoas tinham, que eles não tinham conhecimento, que não é castigo de Deus, que não é coisa do diabo. São doenças que ela pode ser curada, e surgiu a cura. Tá certo? Também, a ciência comprovou que não tem, né, nenhum inferno, nenhum purgatório. E também, né, o último dia, né, da ressurreição. Que no universo não existe um lugar que é só para que as pessoas estão ali se queimando, que jamais vão sair dali, foi condenado eternamente. Então, como é que um pai vai condenar um filho eternamente? Nunca mais sair do inferno, por exemplo. O Espiritismo, que seria a terceira revelação, que nós vamos falar um pouquinho para frente, vem nos esclarecer sobre isso. Né? Que Deus nunca condena ninguém, que não existe inferno, não existe purgatório, é o estado de consciência do espírito quando ele morre. Né? Então, a ciência também, ela nos deu as informações também sobre a diversidade da humanidade, com a igualdade, que existe,
tinha escravidão, né? Naqueles tempos, não é só escravidão de pessoas negras, mas também tinha escravidão de pessoas brancas. As pessoas que eram muito pobres também eram escravizadas. Também a ciência comprovou a igualdade entre o homem e a mulher. Tá certo? E também comprovou, né, a idade da Terra e também como surgiu o universo, que também não era aceito pela igreja. Ele só aceitava a Terra e conforme a criação em 7 dias. E a ciência acabou comprovando tudo isso. Então, muitas coisas que Jesus não pôde falar naquela época, porque o homem ainda não tinha esse conhecimento científico. E hoje, a gente já temos condição hoje de consultar todas essas informações, é o que hoje o jovem faz, por isso que o jovem tem outra cabeça, você fala, dependendo do que você fala, eles vão confrontar o que você falou, e vai dizer, não, não concordo por isso ou por aquilo. E hoje essas informações estão, todo mundo tem acesso, né? Então, a ciência quebrou aí, né, preconceito e preparou o homem para compreender a parte espiritual. Então, muito, por exemplo, milagre, a ciência explicou que não era milagre. Muito milagre que o homem achava, naquele tempo, que o ocorrido era um milagre, a ciência comprovou que não. Então, a ciência nos aproximou para a parte espiritual. Mostrou a grandeza do universo, mostrou a grandeza da criação de Deus. O homem conheceu, vamos dizer assim, através da ciência, melhor Deus. E ainda está acontecendo esse processo. Na física quântica, nos vai aproximar muito mais ainda. Vai nos esclarecer muito mais ainda. Então, muitos dogmas que ainda existem serão quebrados. Quer falar alguma coisa, Márcia? Tudo bem? Tá bom. Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Então, o papel do Espiritismo. Como se diz? Quando Jesus estava, ele falou assim, mandarei o Consolador prometido. O Consolador prometido é justamente veio para explicar todos os ensinamentos e trazer novas informações. Então, do começo, Moisés, ele trouxe algumas leis, o Cristo, ele trouxe o amor, né, e a caridade, o Espiritismo, ele veio trazer as explicações. Ele veio esclarecer o que era símbolo, veio explicar o mundo espiritual, né, tornar mais compreensível o que era obscuro. Então, com a comunicação dos espíritos, ele vem nos trazer qual é a consequência de nós não praticarmos, né, as leis morais, por exemplo. O que isso vai nos causar? O que nós precisamos realmente fazer? Então, conforme meu pensamento, se eu sou uma pessoa egoísta, né, o que acontece? Veio explicar que realmente não existe o inferno, que é o estágio, é a condição da nossa consciência, o apego material, não o desenvolvimento espiritual, o que isso acontece. Vem nos explicar quando nós morremos, como é que nós desligamos o nosso corpo do material
e o espiritual. Então, veio todas essas informações, né? Então, o Jesus, que veio trazer a parte do amor, né? E o Espiritismo continuou com essa obra, com o amor, com mais essas informações, com essa comunicação do plano espiritual que a gente vai passar com, nas outras aulas, a gente vai passando essas informações para vocês. O que podemos concluir, então? Que Deus educa a humanidade por etapa. Primeiro, ele ensinou pela lei, né? Depois, ele ensina através pelo amor, e depois, através do Espiritismo, que é a terceira revelação, ele ensina pela compreensão. Mas tudo isso, no fundo, se resume simplesmente uma coisa, né? Precisamos viver bem. Como viver bem? Praticar aqueles os dois ensinamentos que deu: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Praticamos, vamos viver bem e vivemos em paz. Né? Que possuímos sair daqui hoje com hoje, né, dessa aula, com uma compreensão simples, mas não apenas conhecer as leis de Deus, como a gente já conhece, mas viver a lei, né, no nosso dia a dia, em nossa casa, no nosso trabalho, como eu já até falei, né, e com todo, né? Porque realmente cumprir a lei de Deus é viver no amor. E é isso que se espera da humanidade. Vai haver mais alguma revelação? Não sabemos, tá? Porque os trabalhos ainda espiritual, eles vão dar continuidade. A partir do momento em que o homem vai se desenvolvendo, vai havendo novas comunicações, ele vai ter condição de compreender e colocar em prática. Uma das transformações aí que a gente pode esperar o que vai acontecer, todo mundo está tímido, né, temendo isso. Por exemplo, a inteligência artificial. O que ela vai trazer de bom, de ruim, né? Fica difícil a gente fazer até algum comentário sobre isso, porque nem todas as informações são precisas, nem tudo chega para nós, né? Poucos têm acesso a essas informações. E isso a gente vai perceber a partir do tempo, da convivência, da prática que vai acontecer com a humanidade, o que vai favorecer, o que não vai. Mas tudo isso vai depender de quê? Da consciência do homem. Porque como ele vai aproveitar esse conhecimento? Não? Como nós aproveitamos os bons ensinamentos, para onde nós levamos? Como, por exemplo, todos esses ensinamentos que tem no Evangelho, né, numa Bíblia Sagrada, vamos dizer assim. Quantos deles foram distorcidos para interesse de alguns e de algumas religiões? É a mesma coisa de uma nova ciência. Vamos ver um exemplo simples para a gente compreender melhor. O avião. Fazer, né, as pessoas ter contato com o outro mais rápido, fazer visita, né?
ter um relacionamento melhor em sociedade. E, por fim, o avião também é utilizado para quê? Para usar, para jogar bomba nas pessoas, sendo utilizado numa guerra. Então, tudo isso depende de como nós vamos praticar essas leis, que nós precisamos ter consciência. Essa é a mensagem de hoje, dessa aula aí. Quer falar alguma coisa, Nancy? Não, perfeito. Nós vimos, né, que na evolução as revelações tiveram intervalos grandes, né? De Moisés para Jesus, 1.300 anos, então a gente fala de enorme de tempo. E aí pergunta-se por quê, né? Porque o povo precisava assimilar cada revelação. Então, cada revelação que era trazida, como o Francisco pôs, né, que Moisés veio trazer a lei, porque era uma bagunça federal. Aquilo ali era muita gente, né? Todos não professavam, era um povo que já tinha uma inteligência, uma visão voltada para monoteísmo. Por isso é que as revelações elas vêm para o povo certo. Ela vem para ser dada para aquele povo que necessita. Então, enquanto outros povos eram politeístas, né, Moisés, o povo hebreu já acreditava num só Deus. Então, quando Moisés traz os ensinamentos, e eram as leis que precisavam ser para aquela época, para aquele povo que ainda se sentia, né, escravo, que estavam sendo subjugados. Então, ele precisava, digamos, pôr uma ordem, né, no povo. Ele traz, inclusive, leis na parte higiênica, na parte de práticas de higiene. Então, depois de Moisés, teve um tempo enorme até Jesus. O motivo para aquele povo assimilar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que ele passou para aquele povo, que não tinha ordem, que não tinha organização, era um povo que não tinha regras, né? Como Francisco explicou, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Quando chegou Jesus, aquilo que o Francisco falou, ele não veio dividir a lei, quebrar a lei. Não, ele veio ensinar com amor aquele mesmo povo. Por isso é que Jesus nasceu onde nasceu e não nasceu na Grécia, por exemplo. Por quê? Porque o povo grego tinha outra visão. Não dava para Jesus pregar o que ele pregou num povo que era politeísta, que acreditavam vários deuses, que faziam oferendas, matanças, um Deus para isso, um Deus para aquilo. Então, Jesus veio, né, ensinar aquele povo que já tinha algumas regras, mas Jesus precisava mudar aquilo, ensinar com amor. O povo hebreu, eles têm algumas práticas, eu não sei se vocês sabem, quando eles plantam, quando eles fazem as colheitas, eles não colhem nada dos cantos dos terrenos. Eles fazem uma colheita em círculo. Por quê? Porque os cantos ficam para os andarilhos, aqueles que caminham, porque naquele tempo, né, ou era a pé ou era de burrico, porque não tinha. Quem tinha uma carroça, então, tinha na época o carro do ano.
Então, aqueles andarilhos, aqueles que, né, pelas estradas tinham que caminhar, quando eles não tinham o que comer, os cantos dos terrenos eram deixados, né, com as plantações devidas, né, à época e o que dava para se plantar, para eles poderem colher e se alimentar. Então, dentro, né, do povo existem práticas e Jesus veio pregar, por isso é que as parábolas são sempre feitas na base assim, de coisa agrícola, sementes, porque era um povo assim, agrícola, né? Eles não tinham ensinamentos, culturas, mal sabiam ler, poucos sabiam ler. Então, ele usava esses elementos da natureza para poder ensinar pães, peixes, sementes. Então, quando ele veio trazer toda essa lei, uma lei baseada, né, no amor, na caridade, na benevolência, na bondade, ele veio porque ele nasceu onde ele nasceu. A gente tem que conhecer um pouquinho de judaísmo para entender Jesus, né? Porque eles eram monoteístas, só que tem uma coisa, eles seguiam a Torá, que tem 600 e não sei quantos mandamentos. Então, vocês imaginem, com 613 ou 19, se não me engano, mandamentos, como é que era para você cumprir tudo aquilo. E aí, passou-se um tempo, quando surge o Espiritismo. Aí, para sintetizar, né, para você poder arrematar tudo aquilo, é quando é elaborado os 2 mandamentos essenciais. Você ama a Deus, ama e não é para ter medo, né? Jesus veio ensinar que Deus não castigava, Deus não punia, porque eles, para entender o amor ao próximo era difícil e eles tinham medo de Deus, porque para eles Deus punia, Deus castigava. O Francisco explicou, a lepra eles achavam que era um castigo de Deus. Então, o Espiritismo sintetizou tudo nesses 2 mandamentos. Então, quando você ama a Deus e você entende que você tem alguém que você confia, que ele não castiga, que ele nem precisa, ele não se sente magoado para te perdoar. Ele não se magoa, porque ele te entende, ele sabe que você ainda é passivo de erros. Então, Deus te entende. A gente é que tem que perdoar o nosso próximo, porque a gente se magoa, se ofende, mas Deus, ele te entende perfeitamente, ele sabe quem é você, ele sabe cada um de nós, quem somos nós. Então, quando a gente aprende que é assim que a coisa funciona, e que nós, com o nosso próximo, se você amar o teu próximo, você não vai matar teu próximo, você não vai, você vai entender. A gente fala, amar o próximo. É difícil, não é fácil, você não vai amar assim, ele me bateu, ele tirou tudo que eu tenho, não sei o quê, mas eu amo. Não, ainda não. Você pode entender, mas o que a doutrina veio nos explicar, por isso que a doutrina tem ciência, tem filosofia e tem essa religião, e a ciência dentro do espiritismo, está aí o Francisco falando da inteligência artificial. A inteligência artificial teve um congresso na Alemanha, o ano passado, fim do ano passado,
o quanto a inteligência artificial está contribuindo no tratamento do câncer. Eu falo isso baseado porque o meu oncologista participou desse congresso. Então, existe hoje, inclusive, um estudo sobre a mirra. Então, isso é ciência, gente, é estudo, é ciência, não é orelhada, né? Então, a inteligência artificial, como o Francisco falou, até que ponto vai nos ajudar? Mas temos que ter cuidado, porque é uma coisa nova, que pode ser usada com fins maravilhosos, né, por um futuro de tratamento e de outras situações, mas a gente precisa também nos atentar que pode ser que se use para coisas não muito benéficas ou tão assim, né, de um poder de ajuda. Essa é o meu resuminho da nossa aula de hoje, que o Francisco esmiuçou. Tá bom, obrigado, Márcia. Alguém Mas, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Lúcia? Eu quero falar da transformação íntima, né? Você Sim, falou em questão de moral, tal, tudo, e em questão de perdoar, né? Vou falar de mim, né? Que aí eu vou falar com propriedade. Eu tive um casamento e aconteceram várias situações, me separei, tive uma gestação em que eu vim perder essa filha, né? E assim, durante 20 anos, eu sempre achei que eu amava mais essa pessoa do que até a mim, né? E aí, ao decorrer do tempo passando, conversa com um, conversa com o outro, tenta entender certas situações, e assim, hoje eu sei que eu perdoei essa pessoa por todos os feitos, né, que ele me fez sofrer muito. Mas é um perdoar que dói, que machuca, e aí eu acho que assim, é onde que pega, né? Que todo mundo fala assim, ah, tem que perdoar, ah, mas me maltratou, me judiou, me deixou sozinha, me fez sofrer, me fez chorar. Então eu acho assim que o perdoar é assim, a gente é um trabalhar, na verdade. Porque assim, hoje eu sei que eu perdoei, mas eu não aceito de forma nenhuma o que foi feito comigo. Então, assim, tem gente que fala, ah, então você não perdoou. Eu sinto que eu perdoei, porque eu falo com a pessoa, eu tenho muita amizade com os irmãos, com a mãe, eu tinha muito com o pai, que é falecido hoje, né? Uma das irmãs dele não é só minha amiga, mas é minha cliente há mais de 15 anos, e ela não vai em outra manicure de jeito nenhum, ela fica meses sem fazer a unha, mas ela não vai em outra manicure. E assim, eu tenho um convívio muito, muito bacana com a família dele, né? Hoje a gente se vê, ele tem esposa, tem filhos com outra pessoa, trato bem, converso, cumprimento ele, a esposa, as crianças, um dos filhos dele. Não pode me ver na rua. Ele me vê, oi, tia Lu, me abraça, beija, como que você tá? Vou na sua casa, quero comer aquele bolo lá, faz, me chama. Então, eu acho assim, eu tive, né, todo um... Demorou, demorou, mas eu acho que esse perdão aconteceu, mas o que se foi feito ao longo do nosso relacionamento foram coisas que me marcaram muito, e, e assim, eu não aceito o que se foi feito, mesmo assim, sendo passado, né? Mas eu acredito que eu perdoei sim, porque assim, eu tenho essa convivência, esse tipo assim, de aproximar e tipo, hoje eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais raiva, né? Consigo conversar com ele, com a esposa, com os filhos, que nem já falei, né? Então, eu acho que esse perdoar é
É todo dia. É todo dia, porque assim, a partir do momento que você ainda fala, perdoei, mas acontece uma situação, e você fala, ai, que raiva, por que que fez isso comigo? Aí lembra daquilo que aconteceu lá atrás, então aí eu acho que é não perdoar. Hoje não, pode falar o que quiser, fazer o que quiser, eu lembro, tá tudo certo, porque hoje eu tenho uma outra vida, hoje eu sou casada, graças a Deus, vou fazer 16 anos agora em julho, tenho um filho lindo, segui, segui minha vida, né? Então eu acho assim que esse é uma questão de perdão, mas é um trabalhar diário, que senão não funciona. Você falou um ponto muito importante aí. Você falou assim, ó, perdoar não é aceitar o erro. E é verdade isso, tá? Porque, por exemplo, eu não vou aceitar, por exemplo, uma pessoa pegar e tirar a vida de um filho meu, por exemplo. Mas eu posso perdoar. Sim, Porque, às vezes, qual a consequência que fez com que ele fez isso, né? uhum, Quantas vezes, por exemplo, nós atuamos através do impulso? Lembra que lá no slide, lembra quando eu falei que o espírito evoluído é aquele que controla suas vontades, seus impulsos? Então, às vezes, nós causamos danos a alguém através dos nossos impulsos é, ou nossas vontades. Entendeu? sim, Então, justamente, é perdoar esse ponto, mas não é uhum, dizer assim, eu aceito esse... aceitar, Não, sim, entendeu? E isso, uhum, o importante é isso, você deu continuidade à sua vida, e é isso que você tem que se falar, não precisamos ficar presos a essa energia, sim, começar de novo, porque a oportunidade vem para todos nós, e tudo que se passa, seja de bom ou ruim, ou seja o que for, serve de ensinamento, de então, conhecimento para a com gente, certeza, né? E a gente vai sim, ter muito mais cuidado na hora de tomar uma decisão, na hora de apontar o dedo para alguém. sim, Assim a gente vai se policiar. E é essas situações que vai nos lapidando até a gente se tornar um diamante, né? uhul, E aí é onde nós devemos chegar, é isso aí, tá bom? Então ok. vamos encerrar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecendo ao Pai por tudo, pelas leis, pela moral que Ele nos passou, que possamos ter confiança, sabedoria, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, policiar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos impulsos, acolher mais o próximo, e assim, junto, podemos chegar ao Pai. A felicidade não é individual, a felicidade ela é coletiva. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos. E Obrigada, gente. Até a semana, se Deus quiser. semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa Bom noite. Boa noite, descanso para vocês. Boa boa noite. noite, igualmente.